Quem será o Anticristo? Cadernos 43, em 20 de agosto de 1943. Diz Jesus: se observasse bem o que acontece há algum tempo, e especialmente desde o início deste século que precede o segundo milênio, dever-se-ia pensar que os 7 selos foram abertos. Nunca como agora eu me inquieto por voltar entre vós com a minha palavra e reunir as tropas dos meus eleitos para marchar com eles, e com os meus anjos para fazer batalha às forças ocultas que trabalham para levar a humanidade às portas do abismo. Guerra, fome, pestilências, instrumentos de homicídio bélico, que são mais do que as bestas ferozes mencionadas pelo predileto, terremotos, sinais no céu, erupções das vísceras do solo e chamadas milagrosas por vias místicas de pequenas almas movidas pelo amor, perseguições contra meus seguidores, elevação das almas e baixezas dos corpos. Nada falta dos sinais pelos quais pode parecer-vos próximo o momento de minha ira e de minha justiça. No horror que provais, exclamais: o tempo chegou, mais tremendo do que isto não pode ser. E chamais com alta voz o fim que vos liberte. Chamam-no os culpados, zombando e amaldiçoando como sempre. Chamam-no os bons, que já não podem mais ver o mal triunfar sobre o bem. Paz, meus escolhidos, ainda um pouco e depois virei. A soma de sacrifício necessária para justificar a criação do homem e o sacrifício do Filho de Deus ainda não está cumprida. Ainda não está terminada a formação das minhas cortes, e os anjos do sinal ainda não colocaram o selo glorioso sobre todas as frontes daqueles que mereceram ser escolhidos para a glória. O opróbrio da terra é tal que seu fumo, pouco diferente daquele que emana da morada de Satanás, sobe até os pés do trono de Deus com sacrílego ímpeto. Antes do aparecimento da minha glória, é necessário que o Oriente e o Ocidente sejam purificados para serem dignos da visão do meu rosto. O incenso que purifica e o óleo que consagra o grande e infinito altar, onde a última missa será celebrada por mim, Pontífice Eterno, servido no altar por todos os santos que o céu e a terra terão naquela hora, são as orações e os sofrimentos dos meus santos, dos diletos do meu coração, dos já assinalados com o meu sinal, da cruz bendita, antes que os anjos do sinal lhes tenham contrasenhado. É sobre a terra que o sinal é gravado, e é a vossa vontade que o grava. Depois os anjos enchem-no com um ouro incandescente, que não se apaga, e que faz resplandecer como o sol a vossa fronte no meu paraíso. Grande é o horror de agora, diletos meus. Mas quanto tem ainda que aumentar para ser o horror dos últimos tempos? E se verdadeiramente parece que o absinto, esta planta amarga, se tenha misturado com o pão, com o vinho, com o sono do homem, muito mais absinto deve pingar ainda em vossas águas, sobre vossas mesas, sobre vossos leitos, antes que tenhais alcançado a amargura total, que será a companheira dos últimos dias desta raça criada pelo amor, salva pelo amor, e que se vendeu ao ódio. Se Caim andou vagando pela terra por ter matado, derramado um sangue inocente, mas sempre sangue contaminado pelo pecado original, e não encontrou quem o tirasse do tormento da recordação, porque o sinal de Deus estava sobre ele para seu castigo, e gerou na amargura viveu, e viu viver, e na amargura morreu, o que não deve sofrer a raça do homem,
que matou de fato e mata com o desejo o sangue inocentíssimo que o salvou? Portanto, pensai que estes são os preâmbulos, mas não é ainda a hora. São os precursores daqueles que eu disse que se pode chamar negação, mal feito carne, horror, sacrilégio, filho de Satanás, vingança, destruição, e poderíeis continuar a dar-lhes nomes de clara e pavorosa indicação. Mas ele, o anticristo, não chegou ainda. Será a pessoa que estará muito no alto como um astro, não um astro humano que brilhe em um céu humano, mas um astro de uma esfera sobrenatural, que, cedendo à adulação do inimigo, conhecerá a soberba depois da humildade, o ateísmo depois da fé, a luxúria depois da castidade, a fome pelo ouro depois da evangélica pobreza, a sede de honras depois do escondimento. Será menos pavoroso ver cair uma estrela do firmamento do que ver se precipitar nas espirais de Satanás esta criatura já eleita, a qual de seu pai de eleição copiará o pecado. Lúcifer, por soberba, tornou-se o maldito e o obscuro. O anticristo, pela soberba de uma hora, se tornará o maldito e o obscuro, depois de ter sido um astro do meu exército. Como prêmio por sua abjuração, que abalará os céus sob um estremecimento de horror e fará tremer as colunas da minha igreja, na consternação que suscitará a seu precipitar, obterá a ajuda completa de Satanás, o qual lhe dará as chaves do poço do abismo para que o abra. Mas ele o escancará para que com isso saiam uns instrumentos de horror, que durante milênios Satanás tem fabricado para levar os homens ao total desespero, de modo que por si mesmos invoquem Satanás como rei e corram ao seguimento do anticristo, o único que poderá abrir de par em par as portas do abismo, para dele fazer sair o rei do abismo, assim como Cristo abriu as portas dos céus, para dele fazer sair a graça e o perdão, que fazem os homens semelhantes a Deus e reis de um reino eterno, no qual o Rei dos Reis sou eu. Como o Pai deu a mim todo o poder, assim Satanás dará a ele todo o poder, e em especial o poder de sedução, para arrastar ao seu seguimento os débeis e os corrompidos pelas febres das ambições, como é ele seu chefe. Mas, em sua desenfreada ambição, achará ainda muito escassas as ajudas sobrenaturais de Satanás e buscará outras ajudas nos inimigos de Cristo, os quais, armados com armas cada vez mais mortíferas, tais como a sua libido pelo mal os possa induzir a criar, para semear desespero nas multidões, o ajudarão enquanto Deus não diga seu basta e os incinere com o fulgor de seu aspecto. Muito, demais, e não por sede boa e por desejo honesto de reparar o mal premente, mas pela satisfação apenas da curiosidade inútil. Muito, demais se conjeturou ao longo dos séculos sobre o que João diz no capítulo 10 do Apocalipse. Mas saiba, Maria Valtorta, eu permito que se saiba o que pode ser útil saber, e oculto o que acho útil que não saibais. Sois demasiado fracos, pobres filhos meus, para conhecer o nome de horror dos 7 trovões, os anjos apocalípticos. Meu anjo disse a João: sela o que os 7 trovões disseram e não o escrevas. Eu digo que não é ainda a hora de se abrir o que está selado, e que se João não o escreveu, eu não o direi. De resto, não cabe a vós provar esse horror, e por isso só vos resta rezar por aqueles que o deverão padecer, para que a força não naufrague neles e não passem a fazer parte da multidão daqueles que, sob o açoite do flagelo, não conheçam penitência e blasfemem a Deus,
em vez de o chamarem em sua ajuda. Muitos destes já estão na terra, e sua semente será 7 vezes 7 mais demoníaca do que eles. Eu, não meu anjo, eu mesmo juro que quando terminar o trovão da 7ª trombeta, e se tiver cumprido o horror do 7º flagelo, sem que a raça de Adão reconheça Cristo Rei, Senhor, Redentor e Deus, e invoque sua misericórdia, seu nome no qual está a salvação, eu, pelo meu nome e pela minha natureza, juro que pararei o instante na eternidade. Cessará o tempo e começará o julgamento. O juízo que divide para sempre o bem do mal, depois de milênios de convivência sobre a terra. O bem voltará ao manancial de onde veio. O mal se precipitará onde já está precipitado desde o momento da rebelião de Lúcifer e de onde saiu para perturbar a debilidade de Adão na sedução do sentido e do orgulho. Então o mistério de Deus será cumprido. Então conhecereis Deus, todos os homens da terra, desde Adão até o último nascido, reunidos como grãozinhos de areia na duna da praia eterna, verão Deus, Senhor, Criador, Juiz, Rei. Sim, vereis este Deus que amastes, blasfemado, seguido, escarnecido, abençoado, vilipendiado, servido, fugido. Vê-lo-eis. Sabereis então o quanto ele merecia o vosso amor e quanto mérito era servi-lo. Ó alegria daqueles que consumiram a si mesmos no amá-lo e no obedecê-lo. Ó terror daqueles que foram os seus Judas, os seus Caíns, daqueles que preferiram seguir o antagonista e o sedutor, em vez do Verbo humanizado, no qual está a redenção, do Cristo, caminho para o Pai, de Jesus, verdade santíssima, do Verbo, vida verdadeira.